oitavo ano, tudo bem com vocês? Ó, hoje eu vou explicar mais umas obras desse módulo, tá? Mas eu vou explicar menos obras para não ficar um vídeo tão extenso, tão cansativo, tá bom? Então, vou falar aí hoje para vocês desse projeto aqui, né, chamado Talentos do Brasil, tá? Que é de uma sociedade de artesãos da cidade de Mato Grosso do Sul. As cidades envolvem a cidade de Corumbá, Miranda e Coxim, tá? São essas três cidades do Mato Grosso do Sul. Então, eles utilizam, né, para fazer os seus artesanatos, couro de peixe, porque isso é coisa que eles têm bastante lá, né, no Pantanal, ali, tudo Mato Grosso, bastante peixe, tá? Então, o que eles faziam? Eles descartavam esse couro de peixe, tá? Então, o que eles passaram? A fazer, né, artesanatos, né, reutilizando esse couro aí, tá? Então, eles desenvolveram um projeto fazendo bolsas, bijuterias, roupas, acessórios, tá? Por quê? Porque é uma coisa que tem de abundância, né? Tem bastante ali na região, tá? E aí, esse couro, né, era descartado, era jogado como lixo. Aí, com a ajuda de um design carioca chamado Renato Ibroise, né, ele tem desenvolvido um projeto com essa comunidade aí, né, fazendo esses objetos para reverter a ajuda para a própria comunidade mesmo ali dessas cidades de Mato Grosso, tá? Esse design, ele gosta muito de fazer projeto em lugares menos favorecidos, assim, para estar ajudando esse povo. E ele faz, inclusive, projetos, assim, para confecção de artesanato na África, tá? Em Moçambique e na Tanzânia, certo? Então, é um design que se preocupa com os menos favorecidos. Então, ele usa da sua habilidade, né, do seu potencial ali, para estar ajudando esse povo, tá? Depois a gente vai ver aí uma obra da Rosângela Renault, tá? Essa Rosângela Renault é uma artista brasileira, gente, tá? Ela reuniu um projeto aí chamado Projeto Menos Valia. O que é esse Menos Valia? São objetos, né, descartados, quer dizer que não tem mais um valor, né? Por isso ela deu o nome de Menos Valia, tá? E ela pegou esses objetos pertencentes ao mundo da fotografia. Então, são coisas relacionadas à fotografia, tá? O que ela adquiriu em feiras de antiguidade, tá? Lugares que tinham essas coisas assim que as pessoas já nem usavam mais, né? E ela deu um novo sentido, ela criou um objeto, ela fez um objeto de arte com esses objetos recolhidos aí, tá bom? Depois ela organizou, né, ela criou esses objetos, deu um novo significado, né, passou esse processo de reciclagem aí, tá? E ela fez uma exposição na 20ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo no ano de 2010, tá? E aí esse projeto foi em favor da reutilização, né, da utilização desses objetos que as pessoas consomem e descartam, né, com grande facilidade. Que eles pudessem, né, utilizar esses objetos, tá? E fazer um reuso, né? Utilizar, não descartar com grande facilidade, tá? Ela propunha nesse projeto dela que as pessoas diminuíssem, né, esse consumo excessivo, tá? Por quê? Igual eu expliquei no outro vídeo para vocês, né? Quanto mais a gente consome, mais lixo a gente produz. Então, esse projeto dela foi a questão de reutilizar essas obras, esses objetos, essas coisas que são descartadas, que é formado lixo, né? Com a intenção aí de diminuir essa grande produção do lixo, tá? Dando um novo significado para essas coisas que estavam descartadas, tá bom? Então, ela defende a ideia de recuperar os objetos antigos, tá? Em vez de simplesmente substituí-los, né? A gente vê aí em antiquários, né, que muitas peças móveis, né, são restaurados e isso são vendidos por um objeto, uma coisa de grande valor. Acho que não sei se eu já falei com vocês na sala, né, antiquários são esses lugares, né, que tem obras, que tem
coisas ali, né? Por exemplo, um móvel de uma sala, né? Um armário de cozinha, um guarda-roupa, alguma coisa. Que às vezes você paga muito mais caro para esse objeto ser uma coisa antiga, né? Porque é de madeira, né? Tem um design diferenciado, tudo. Você paga muito mais caro do que um objeto que você compra novo lá na loja, tá? Então, ela defende essa ideia de reutilizar. E tem muita gente que tem esse hábito, né, de reutilizar coisas antigas, móveis antigos. Ou seja, para decoração, tá? Ou mesmo como utensílio para utilidade aí, tá bom? Nessa classificação aí da Rosângela Renault, os objetos, as coisas que ela usa, entra na classificação de reutilização, tá? Lembra na atividade que vocês tinham que fazer lá, de classificar as obras? Então, essa da Rosângela Renault entra como reutilização. A lá do grupo, do pessoal lá, daquele design que faz objetos com couro de peixe, né, artesanato, bolsa, acessórios, entra como reciclagem, tá? Então, eles reciclam o couro do peixe que era jogado fora lá para se criar artesanato para ajudar a comunidade. Esse da Rosângela Renault é reutilização. Então, ela reutiliza objetos com o intuito de menos descarte de objetos, menos descarte de lixo, tá bom? Aí, no vídeo passado, eu falei para vocês da questão da arte popular, né? Que são manifestações como esculturas, objetos realizados muitas vezes de forma coletiva, tá? Por comunidades, né? Então, coletiva por quê? O pessoal todo daquela comunidade se une, né, para confeccionar, para fazer aquele artesanato. E normalmente são pessoas anônimas, tá? Não é artista famoso, né? São pessoas anônimas de uma comunidade. E como eles aprenderam a fazer esse artesanato, tá? É passado de geração em geração, né? Vou aprender com o pai lá, tá? Com o avô, e vem passando de geração em geração para eles construir, né? Esse objeto. E isso é uma coisa que acaba sendo preservada, né? Acaba entrando aí pelo patrimônio do IPAM. Por quê? Para manter a cultura daquele povo, certo? E com frequência esses objetos são confeccionados na área rural de alguma cidade, né? Algum bairrozinho mais afastado aí, tá bom? Então eles se unem, tá? E o material, normalmente, que eles utilizam é característico da região. Então, uma região que tem uma argila, um bairro propício, eles vão produzir cerâmica, né? Outra região que tem coqueiros, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão aproveitar a fibra do coco e vão produzir artesanato, cestaria, essas coisas assim, tudo com fibra de coco. Então, normalmente é característico o artesanato desse, né? O material característico que tem na região, tá? Lembra que eu expliquei das mulheres mangabeiras lá de Vitória, tá? Porque a argila é característico ali daquela região, então elas vão lá, fazem as panelas. Vê aqueles utensílios, aqueles brincos, né? Tem brinco, colar, anel, bolsa, que é feito com aquele capim dourado, tá? Então, isso daí, esse capim, né, eles produzem, eles cuidam para que não ocorra a extinção desse capim, porque é feito artesanato com esse tipo de capim, né? E é um capim, ele é dourado mesmo, né? O próprio nome já diz, né? E os objetos, os brincos, os colares, os anéis, ficam num tom bonito, tá? E as pessoas ali daquela comunidade sobrevivem com esse artesanato do capim dourado. Tá bom? Então, a arte popular é isso, né? Normalmente é característico o material que eles têm na região, aprenderam da cultura familiar, tá bom? Aí a gente vai ver o artesanato também, tá? Que é a técnica de construir objetos. Normalmente, objetos ligados ao mundo religioso, tá? Então, esse artesão aprendeu com alguém da família ou com uma pessoa mais velha ali da comunidade que eles vão construir, tá? Então, são objetos, né, de fundo religioso, assim. O que acontece? Por exemplo, normalmente a gente compra essas coisas quando a gente vai passear numa determinada região, tá? Acho que eu já falei isso para vocês na sala. Então, dependendo da cidade que você vai, né? Então, tem aquele material característico. Então, você vai andando, tem aquelas barraquinhas, aquelas feirinhas lá, que eles fazem aquelas coisinhas pra gente comprar como lembrancinha em si. E é normalmente característico com o material que eles têm na região.
e não teve um profissional, eles não fizeram uma escola para poder aprender, né, aquele ofício, tá? Eles aprenderam com alguém da família ou com uma pessoa mais velha ali da comunidade que aprendeu essa habilidade com alguém, e eles vão passando de geração e eles acabam sobrevivendo, né, com esse tipo de artesanato, eles vendem ali. Então, se eles constroem uma coisa que não é vendida, o que eles falam? Eles param de construir, de fazer aquilo. Eles vão fazer uma outra porque é o meio de sobrevivência deles, tá bom? Eu vou deixar um trabalhinho de pesquisa para vocês fazerem, mas eu vou deixar escrito, tá? E vou dar um prazo de 1 semana para vocês entregarem. Então, vocês não vão me entregar já hoje, vocês vão me entregar a semana que vem, tá bom? É um trabalhinho de pesquisa, mas eu vou escrever certinho, que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem ali, tá bom? E aí, qualquer coisa, vocês me chamam no WhatsApp, tá? Que eu explico para vocês, tudo bem? Tá? E aí, então, fica essa atividade para vocês vão ter um prazo de 1 semana para me fazer e me entregar pelo plural, tá? Vocês vão digitar bonitinho, anexar o arquivo aí e enviar de volta para mim, tá bom? Então, hoje é só isso daí que eu tinha para passar para vocês, tá? Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.